professor. Obrigado a todos aqui. Bem, o que eu vim falar aqui é um desdobramento do meu... É um desdobramento do meu projeto de pesquisa, que uma das vertentes acabou se tornando algo, como o professor falou, uma coisa que não tínhamos isso ainda, não tínhamos visto isso ainda, e que decidimos, eu e alguns alunos bolsistas e voluntários lá na Universidade Federal da Fronteira Sul, no Brasil, a realizarmos esse desafio de fazermos, em história em quadrinhos ou banda desenhada, a questão dos sermões. E essa ideia parte daquele princípio da ideia da adaptação, que no caso, mais uma surpresa ali vai ser depois. Os processos de adaptação que nós percebemos e que foi sendo discutido ao longo dos nossos encontros, dos nossos trabalhos, é baseado principalmente na Linda Hutcheon, que tem a sua teoria da adaptação, bem como Walter Benjamin e Bakhtin, que vão mostrando muito essa ideia, e que a partir no século XXI isso toma uma dimensão muito maior, que é esses processos de adaptar um texto para outro texto, adaptar uma mídia para outra mídia, e as inter-relações que se podem desenvolver em torno disso. E só para começarmos a observar, e também a motivação de fazermos esse trabalho, são os três itens, as três esferas que a Linda Hutcheon menciona, sendo que a primeira é a entidade, ou o produto formal. No caso é o elemento, o filme, a peça teatral, a história em quadrinhos, enfim, o objeto que foi desenvolvido a partir de um outro texto adaptado, o produto. O segundo já é o processo de criação, ou seja, a adaptação não é apenas o objeto concreto, mas sim todo o trabalho desenvolvido até adaptar-se o texto A para o texto B. Então é aquela ideia de que quando alguém, olhando para um texto inicial, resolve adaptá-lo para um outro texto, para um outro gênero, ele vai fazer escolhas. Então isso tudo foram coisas que nós fomos conscientemente pensando. Que coisas nós vamos privilegiar, o que nós talvez tenhamos que modificar ou não colocar, tudo isso foi se tendo uma motivação, não apenas do acaso, mas sim uma motivação para fazermos essas escolhas conscientes de saber o que estamos criando ou recriando. Afinal de contas, também se torna essa discussão toda de um texto adaptado não é o texto original. Não pode se... É aquela velha questão de que assiste-se um filme e diz que não gostou do filme, porque é diferente do livro. Mas é diferente porque seria impossível ser igual. Porque quando você lê O Senhor dos Anéis, você não imagina o Gandalf como o Ian McKellen, nem o Frodo como o Elijah Wood. Você pensa, você tem a sua criação, e o escritor que adapta alguma coisa tem a sua concepção. Então há muito este trabalho também de pensarmos como vamos criar de modo a sermos fiéis, entre aspas, ao texto original, mas também fiéis à nossa leitura do que estamos fazendo. E nesse sentido que entra em cena o terceiro processo, que é o processo de recessão ou de recepção, que é, enfim, em linhas gerais de professores, é o que também temos que levar em consideração, que é quem vai ler, quem vai assistir a peça, quem vai ver o filme, e pensarmos nessa interação, que foi o que motivou principalmente este trabalho com o Antônio Vieira, porque, enfim, aqui em Portugal, conversando, percebi também que o Antônio Vieira não é uma personalidade tão estudada, principalmente no ensino secundário, quanto no Brasil. No Brasil parece-me que tem até um pouco mais de atenção ao Antônio Vieira. Mas mesmo esta atenção passa por alguns problemas, porque o Antônio Vieira é o que é apresentado aos nossos alunos no primeiro ano do ensino médio ou do ensino secundário. Então são alunos com 15 anos de idade, que estão entrando e estão tendo contato com uma literatura mais densa,
pela primeira vez e já se vem um senhor Antônio Vieira, dependendo do trabalho feito, pode-se vacinar o aluno contra a leitura para sempre. Então são coisas que tem que se ter muito cuidado com essa recepção desses textos. E isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, e daqui a pouco vou mostrar também a vocês, porque tudo que o Antônio Vieira diz, mesmo sendo há 350 anos, mas faz um sentido gigantesco ainda hoje. Coisa que todas as pessoas deveriam ter o direito de conhecer e compreender. Então, é isso que foi uma das motivações disso, porque a época do Antônio Vieira, disse as lendas em torno dele, que as pessoas vinham para assistir o sermão dele, traziam tapetes e punham no chão para escutá-lo. Ele era praticamente um Henrique Iglesias do século XVII, né, mais ou menos. Então era aquela coisa que iam até este senhor, porque ele dizia coisas muito interessantes. E essas coisas interessantes, atualmente, por várias razões, acabam se distanciando, acabam estando distanciadas de nossos alunos. Então, a adaptação pode vir para ajudar nesse sentido. Principalmente porque tem uma última coisa, que é essa ideia de que a adaptação serve para duas coisas. Para quem conhece o texto, revisitar o texto por um outro formato, e para quem não conhece o texto, ter um primeiro contato com o texto como ponte para o texto original. Então quem conhece o Sermão do Bom Ladrão, por exemplo, ao ler a banda desenhada do Bom Ladrão, reconhecerá os elementos e lerá o texto do Bom Ladrão novamente, embora num outro formato e evocando a sua leitura. Quem não conhece o Sermão do Bom Ladrão passará a conhecer a ideia principal e poderá sim avançar para o texto original. Então são dois caminhos aí que se apresentam. Muito rapidamente, só uma citaçãozinha do Walter Benjamin, que também foi uma das motivações dentro do nosso projeto aqui. E aqui ele fala que é a tarefa do tradutor, que acaba sendo uma forma de tradução, isso que os processos de adaptação não deixam de ser traduções também. Que a tradução não é uma versão de algum significado não textual fixo, que deva ser copiado, parafraseado ou reproduzido. Na realidade, é um engajamento com o texto original que nos permite vê-lo de diferentes formas. Especial atenção à palavra engajamento, porque ali está o que deve existir nestes processos. Para adaptarmos, temos que, como eu falei antes, temos que nos empenhar no que o autor original nos diz e pensarmos na forma que estamos querendo dizer aquilo e em quem vai receber aquele texto. Então essas três coisas devem estar juntas na produção justamente deste texto. Porque os textos, e aqui puxando um pouco para o Bakhtin junto, os textos são palimpsestos. Quer dizer, o texto que ao raspar possui um outro texto por detrás e por detrás e por detrás. Ou como mosaicos de citações, visíveis e invisíveis, sonoras e silenciosas. Eles já foram escritos e já foram lidos, todos os textos. Então isso é algo que a gente vai produzindo justamente com essa ideia, e com o Antônio Vieira em especial, que ao ler Antônio Vieira e os sermões, precisamos ler também a Bíblia para resgatarmos do que ele está falando. E qual é a história, qual é a metáfora, qual é a simbologia que se está ali, para podermos adaptá-la, sugeri-la para dentro de uma história em quadrinhos. Um outro elemento aqui, só para antes de entrarmos no Antônio Vieira mesmo, que é a ideia de quais são esses modos de engajamento, de envolvimento ou de imersão que esse leitor tem e que a gente pode chamar a atenção dentro dessa nossa proposta. A Linda Hutton coloca esses três: o contar, o mostrar e o interagir. O contar é o que o texto o que o texto faz. Ele conta algo. No caso, o sermão vai explicar, vai apresentar algo que o Antônio Vieira se propõe. No caso da adaptação, ela pode se aliar não apenas ao texto escrito ou falado do sermão, mas mostrar algo, como no caso da banda desenhada, com a imagem. Ou no caso de um filme de adaptação,
O filme vai ter o elemento visual, o elemento da trilha sonora, da iluminação, etc. Para além do texto. Enquanto que o primeiro possui em grande parte o elemento da imaginação, o segundo vai ter o direcionamento dado pela leitura do autor, do autor do texto adaptado. O terceiro, que até foi, como o professor já adiantou, da questão do mapa, foi um elemento que eu achei também de muito interessante, esta ideia da interação. Porque os dois primeiros são muito mais receptivos, no caso. Possui uma passividade inerente a esses dois processos, pois o texto está ali posto e é dado, fornecido ao leitor, que o recebe e que o interpreta, etc. No terceiro elemento, a interação, o leitor se torna ativo no que se está produzindo. Como daqui a pouco, quando chegar na surpresa, calma, daí eu vou mostrar o que é. No caso, o nome do meu projeto de pesquisa, que tenho desde 2015 lá na minha universidade, chama-se A Arquitetura Lógica e a Construção Retórica nos Sermões do Padre Antônio Vieira. Então, pegando essas duas disciplinas clássicas do trivium, da lógica e da retórica, indo nesta linha de pensamentos, desde Aristóteles, Cícero, etc., nós vamos ligando com essa tradição que o Antônio Vieira se apropria e que acaba desembocando dentro dos sermões. E isso é produzido dentro dos nossos trabalhos como? Como que nós adaptamos? Como que nós elaboramos essas bandas desenhadas? O primeiro passo foi ler o sermão, logicamente. Então, líamos o sermão na íntegra, íamos discutindo, íamos observando qual foi o caminho que o Antônio Vieira ia produzindo dentro desse sermão. Uma vez feito isso, estabelecíamos qual é a tese apresentada. Como ele vai defendendo esta tese, que premissas são apresentadas para garantir a validade dessa tese. Então tudo isso sustenta-se justamente o elemento lógico, porque qual é o raciocínio desenvolvido, qual é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, qual é o início, o meio e o fim, qual é a tese, a antítese e a síntese que o Antônio Vieira vai desenvolvendo dentro desse raciocínio do sermão. Porque o sermão é um texto oratório e ao mesmo tempo é um texto argumentativo, que busca a persuasão. E essa persuasão, ao mesmo tempo que não adianta apenas possuir-se um bom argumento e um bom raciocínio, mas há necessidade, daí ali o terceiro item, que é a visualização dos argumentos e dos exemplos dados. Ou seja, as figuras de linguagem, de que modo a arte retórica do Antônio Vieira, o discurso engenhoso do Antônio Vieira se produz. Quais são as imagens, quais são as referências, quais são as associações. Tudo isso vai sendo filtrado e pensado dentro do sermão para que a gente perceba como o sermão é arquitetado. E a partir disso, transpomos em imagem e em linguagem. A imagem, que já até já dá para ir passando. Vou passando aqui alguns. São vários, então. Inclusive eu vou deixar vários aqui, então também vocês não precisam ficar nervosos para ler tudo agora. Certo. Podem ler com calma depois. Enfim, depois tem mais aqui. Sim. Na questão da imagem era muito aquilo. A gente produziu, diagramou, já vou explicar um pouco mais sobre esse processo, mas fomos fazendo essa ideia de que imagem será interessante para ilustrar isso que se está dizendo. E para além disso, que linguagem vamos usar? Porque a linguagem do Antônio Vieira do século XVII pode ser um elemento complicado para os leitores do século XXI. Mas ao mesmo tempo não podemos também colocar uma linguagem simplória, porque daí é matar o Antônio Vieira. Então
também é algo para se haver esse equilíbrio, para que ao mesmo tempo seja uma linguagem acessível, mas que carregue consigo o mesmo princípio, o mesmo sabor, a mesma torrente de linguagem e palavra que é a linguagem do Antônio Vieira. E só para vocês perceberem, agora todo mundo está ali. E só para vocês, E só para vocês perceberem como faz sentido e é algo cada vez mais atual, trago-lhes um exemplo do sermão da primeira dominga do Advento, de 1650, para verem o que é isso. Antônio Vieira diz: pecados de consequência é o segundo escrúpulo. O primeiro escrúpulo é da omissão. Há uns pecados que acabam em si mesmos. Há outros que, depois de acabados, ainda duram em suas consequências. Quais serão as consequências de um voto injusto em um tribunal? Quais serão as consequências de um voto apaixonado em um conselho? Ajude-me, Deus, a saber-vos representar, pois é matéria tão oculta e de tanta importância. Consulta-se em um conselho o lugar de um vice-rei, de um general, de um governador, de um prelado, de um ministro superior da Fazenda ou Justiça. E que sucede? Vota o conselheiro no parente porque é parente. Vota no amigo porque é amigo. Vota no recomendado porque é recomendado. Os mais dignos e os mais beneméritos, porque não têm amizade, nem parentesco, nem valia, ficam de fora. Acontece isso muitas vezes? Queira Deus que alguma vez deixe de ser assim. Isso em 1650. Agora quisera eu perguntar ao conselheiro que deu este voto e que o assinou, se lhe remordeu a consciência ou se soube o que fazia. Homem cego, homem precipitado, sabes o que fazes? Sabes o que firmas? Sabes que ainda que o pecado que cometeste contra o juramento de teu cargo seja um só, as consequências que dele se seguem são infinitas e maiores que o mesmo pecado? Sabes que com essa pena te escreves réu de todos os males que fizer, que consentir, e que não estorvar esse homem indigno por quem votaste, e de todos os que dele se seguirem até o fim do mundo. Ó grande miséria! Miserável é a república onde há tais votos. Miseráveis são os povos onde se mandam ministros feitos por tais eleições. Mas os conselheiros que neles votaram são os mais miseráveis de todos. Os outros levaram o proveito. Eles ficam com os encargos. Ide comigo. Se o que elegestes furta, não o ponhamos em condicional, porque claro está que há de furtar. Furta o que elegestes, e furta por si e por todos os seus, como costumam os semelhantes. E Deus há-vos de pedir a conta a vós, porque o vosso voto foi causa de todos aqueles roubos. Isso podia estar no editorial de um jornal de ontem. Folha de São Paulo de ontem. Então, é isso. E isso é um sermão, um pedaço de um sermão. Como o próprio professor Eduardo Franco mandou para mim, leiam O Bom Ladrão e vai ser exatamente a mesma coisa. Então, como é até um pecado não mostrar isso para as pessoas. E a linguagem, ao mesmo tempo em que ela tem o seu desafio, mas não é uma linguagem impossível de se ler. Mas ela exige. E essa exigência foi algo que nós também tentamos manter aqui. Não facilitar demais, porque senão também se perde. E a partir disso, eu peguei só esse trechinho só para exemplificar, como nós faríamos este esquema para transformar em história em quadrinhos, ou em banda desenhada. Do trecho apresentado aqui. Primeiro elemento, pecado ou culpa. Se a gente usa a palavra pecado, torna-se mais voltado para o lado espiritual, religioso. Só que como nós lemos e nós percebemos, não é apenas do elemento religioso, mas pode se aplicar inclusive do lado social isso daí. Então se a gente colocar, por exemplo, a palavra culpa ou a palavra erro, embora ainda mantenha um caráter religioso, espiritual, ainda pode-se fazer uma ligação social junto. Então essa foi a ideia de, não, ao invés de pecado, vamos colocar culpa. E dizer que a segunda culpa é a da consequência. Aí surge uma outra questão. A consequência do voto. Mas lá ele fala do voto para um vice-rei, para um general, para um conselheiro. E aí fica naquela novamente. No século XXI, um vice-rei, um general, para alunos do ensino secundário, o prelado, o conselheiro, talvez não seja tão... não haja tanta conexão quanto simplesmente a questão do voto.
votar. Quando você vota, eis que você está escolhendo. E você será responsável por aquela pessoa que você escolheu. Então fomos por esse caminho. E aí decidimos privilegiar a ideia do votar no parente porque é parente. Por quê? Porque, não só no Brasil, mas sim, no Brasil é ai ai. Aí vai e precisaríamos usar aquilo. Acontece isso muitas vezes, justamente para fazer essa ideia de, perceba, isso foi em 1650. Coitado do Antônio Vieira, porque não deixou de ser assim. A outra questão, usar o questionamento para aquele conselheiro que votou. Será que a gente usa isso? Isso foram várias escolhas, porque se a gente transformasse todas as informações do sermão, colocasse na banda desenhada, seria talvez até ficasse maior que o número de páginas do próprio sermão. Então nós tivemos que fazer escolhas, tivemos que tentar manter a essência do sermão, e nesse sentido nós optamos por não usar o questionamento que o Vieira faz para o conselheiro. Mas decidimos usar aquele do se o que elege furta. Esse nós usamos. E aí, a partir disso, usando uma ferramenta que é um site, um sítio, que se chama Pixton, Pixton, que é um site em que você pode criar quadrinhos. Então nós fizemos uma assinatura deste site, nós produzíamos nessa plataforma e nós podíamos escolher cenários, montar personagens, as expressões, a roupa, a expressão corporal, tudo. Então a gente conseguiu, não precisávamos ser exímios desenhistas para podermos fazer isso, então, porque a ferramenta já estava nos auxiliando. E aqui está só, o que nós fizemos foi justamente que o Antônio Vieira ali dizendo, a segunda culpa é a consequência. Há erros que se acabam em si e há outros que continuam em suas consequências. Dou o exemplo do voto. Quais serão as consequências de um voto injusto? Que a gente até deixou a linguagem um pouco mais suave aqui. Vota-se no parente porque é parente, vota-se no amigo porque é amigo. E os mais dignos, porque não têm amizade nem parentesco, ficam de fora. Então a essência manteve-se, embora sintetizada. Aí demos essa ênfase ali, não acontece isso muitas vezes, queira Deus que alguma vez deixe de ser assim. E aí no final ali, se o que você elegeu rouba, não vamos dizer se, pois claro que roubará, você terá que prestar contas, porque o seu voto foi a causa de todos aqueles roubos. Então aquele trecho todo reduzimos a esses 4 quadrinhos para que a ideia ficasse, se mantivesse a ideia do raciocínio empreendido. E lógico, vários exemplos outros que a gente vai colocando da Bíblia, inclusive a gente cria cenários para Jonas, para Noé, de próprias histórias das parábolas de Cristo. A gente vai criando esses mecanismos para ilustrar, sempre buscando a ideia de apresentar justamente o raciocínio e o argumento que o Antônio Vieira produziu. Nesse sentido, as bandas desenhadas que nós produzimos de 2015, metade de 2015 até agora, foram estas. Que é o Sermão da Sexagésima, que foi o primeiro movimento que nós fizemos. Os sermões das 4 domingas do Advento, que até foi... A Sexagésima foi feita em conjunto, no coletivo. As 4 domingas, cada um dos voluntários ficou com uma das 4 domingas para produzir, e daí a gente foi fazendo esse acompanhamento. Então cada um teve o seu sermão para produzir. E eu achei muito interessante porque em 1650 foi quando o Antônio Vieira pregou nos 4 domingos. Então era um por semana. E algo fabuloso essas 4 domingas de se ler. E o Sermão do Bom Ladrão, que foi um pedido do professor José Eduardo, e que foi de arrebentar. Depois tem mais um. Vai mandando. Que estão disponíveis no sítio Vieira na Veia. Não coloque em acento, pois pode ser problemático. .blogspot.com.br, que lá está todos em PDF, que daí a gente pode, inclusive eu já conversei com o Bernardino para também talvez o Clepul possa puxar de lá para também estar disponível no sítio do Clepul.
E esta é a primeira parte, mas estou devendo a surpresa, apesar de que o professor José Eduardo já antecipou a surpresa. Uma ideia que tive quando vim aqui para Lisboa, que achei muito boa de fazer, que foi pesquisar os sermões que o Antônio Vieira produziu quando esteve aqui em Lisboa. Que ele foi para o Brasil muito novo, teve seus estudos no Brasil, mas nasceu em Portugal, então ele tem este trânsito Portugal e Brasil, que à época era uma coisa só. Mas os períodos em que ele esteve em Lisboa foram de 41 a 52, na continuidade da restauração da independência, em 1655, que veio para cá, mas também viajava muito em viagens diplomáticas, e de 61 a 65, que ficou aqui um tempo antes da Inquisição o prender. E fiz a observação de que 70 sermões foram pregados em Lisboa durante esse período. E aí, olhando para todo esse material, percebi essa ideia de olhar para as igrejas que existem, que ainda estão aqui, ou que estão aproximadas, 10 delas, e fazer essa associação entre um sermão, que lógico que em várias igrejas tem mais de um sermão pregado, mas escolher um sermão, escolher um trecho desse sermão e ligá-lo à igreja em que foi pregado, para justamente fazer esse movimento de que Mas só as viagens diplomáticas começaram muito antes. Não, sim, mas então, eu olhei só o de 55 em que ele esteve, que ele pregou em Lisboa. Sim. Mas ele viajou antes. Sim. Não, ele viajou em outros países, mas em 55 tem sermões aqui em Lisboa. Mas do ponto de vista da biografia do Vieira, quando se fala em viagens diplomáticas, eu acho que ele fez pela Europa, pela Holanda, mas eu peguei só os que estavam em Lisboa. Enfim, o que eu consegui apurar neste mês, enfim, lógico que há muito mais coisas que se poderiam fazer, foram estas 10 igrejas, que até pode se passar aqui uma pinha aqui também. Este mapa dá de Lisboa em que se há esses 10 pontos, essas 10 igrejas em que estão cada igreja com o seu sermão. Então existe São Vicente de Fora, existe a Catedral, existe Nossa Senhora dos Mártires, existe a Igreja de São Roque, e o Colégio de Santo Antão, que agora é o Hospital de São José. E digo para vocês que, como o professor também já falou, conversei com a Lisboa Autêntica, que organiza roteiros turísticos por Lisboa. Eles se mostraram interessados, é possível que a gente ainda desenvolva alguma coisa em torno disso. Fui nas igrejas, entreguei o material, fui lá, conversei com as pessoas, entreguei um para cada responsável pelas igrejas. Se mostraram muito felizes, alguns até disseram que ficaram espantados porque não sabiam que o padre Antônio Vieira tinha pregado ali e iam atrás do sermão que ele pregou ali. Mas eu acho que o que eu achei mais interessante e bonito de ver foi justamente do Hospital de São José, que eu não conhecia a capela de lá, inclusive porque nos roteiros turísticos dificilmente a gente visita hospitais, mas a capela era do Colégio de Santo Antão, que era um colégio de jesuítas, no qual ele pregou o sermão de Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus. É magnífica. E o que eu achei mais interessante é o início. O início do sermão, ele começa dizendo... Presta atenção, só para vocês verem o que é este homem. Ele diz: temos a Santo Inácio com o seu livro nas mãos, com os exemplares de todos os santos diante dos olhos. E no altar tem um quadro de Santo Inácio com o livro escrevendo e com a Nossa Senhora ali ao lado dele. E a frase seguinte: e Deus dizendo-lhe ao ouvido: e vós sede semelhantes aos homens que esperam pelo seu Senhor. E esse quadro está no outro extremo da catedral, com Santo Inácio olhando, tem Jesus, tem o Espírito Santo e tem o Pai Eterno, os três ali. Quando eu li isso e voltei lá,
tudo fez sentido, porque olha o que o Vieira acabou fazendo. Ele apontava para o altar, para todos olharem para ele. Na frase seguinte ele já apontava para o fundo, para todos olharem para trás, e daí volta para ele. Então, faz esse movimento que é algo que, lendo o sermão, isso não é que se perca, mas é que faça um outro sentido estando lá e vendo aquilo, que é algo que espero que com este material se possa também ampliá-lo, talvez, fazer alguma outra coisa, para fazer mais coisas com isso, porque é uma experiência muito interessante essa de visitar as igrejas em que o Antônio Vieira pregou, olhando para esse lado de que o que ele falou por lá. Meu tempo esgotou-se aqui. Agradeço a atenção e obrigado.